Cuida, minha tropa. Cuida pra cuidar. Começando mais um motovlog aqui. Na moto. Na nova moto aí, na Lander 250. Minhas primeiras impressões aí de passar mais de um mês. 1 mês e 10 dias já tá comigo. Contar um pouco da minha experiência com ela pra vocês. Vocês devem estar em dúvida entre algumas coisas, né? Tipo, em conforto, uma moto bastante confortável. Inclusive eu tô passando agora por uma rua que exige um pouco da esmola dela no amortecedor. E é super confortável. Ainda não viajei com ela. Tava esperando bater os 1000 km pra trocar o óleo, tirar tipo aquela primeira impureza do óleo, né? Novo. Tirar, botar um óleo novo e dar uma viajada com ela. Dar uma esticada boa pra ter esse motor pra desenvolver melhor. Em relação ao consumo, ela consome um pouco mais do que a minha outra moto antiga, mas tá bem, né? Questão de motor, essas coisas. A minha Phaser 150 eu fazia em torno de 35 a 38 por litro. Na Lander, que ainda tô meio que, apesar que eu tô um mês com ela, mas eu tô me acostumando, estilo de pilotar essas coisas. Ela faz comigo em torno de 29 a 31 km por litro. A cada 1 litro de combustível ela roda 31 a 29 km na minha mão. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa, de como você usa a moto, se a sua mão é pesada ou não. A minha, em relação ao consumo, consumo um pouco mais, porque aqui eu troquei a curva original, botei uma curva cromada. Ela por si só já vem sem um catalisador. Aí isso deixa a moto com a vazão de ar maior, ou seja, consome um pouco mais. Porém a moto fica com um pouco mais de torque. Em relação a final, não consegui testar isso ainda. Não consegui botar uma velocidade boa nela ainda, porque ainda estou rodando em área urbana. Toda a questão do amaciamento da moto, primeira troca de óleo que ainda não troquei. Mas creio que também de final deve estar alguma diferença. Não tem catalisador, a vazão de ar é maior. Esteticamente ficou bonito. No vídeo, tinha uns vídeos anteriores que eu postei, os acessórios que eu coloquei nela. Aí eu falo sobre isso, que eu coloquei a curva cromada. É uma moto bem ágil. Você pro dia a dia usar ela em trânsito, assim, passar em corredor, bem ágil. Não tem dificuldade nenhuma. Eu não sei se é por conta do pneu dianteiro ser um pouco mais fino em relação às motos da mesma categoria, da concorrência. Eu já andei numa Saara. Eu percebi que o pneu da Saara é um pouco mais grosso. Porém, eu acho que não influencia tanto na pilotagem não. Assim, vai depender de pessoa para pessoa. O que eu achei em si é que a Lander ela tem um conforto maior, uma certa agilidade em termos de dia a dia, pegar corredor, fazer curva, entre aspas. Não tem a mesma potência. Não tem a mesma potência dessa área, claro, né? Mas em outros aspectos ela é bem melhor. Tipo, minha opinião, né? Aí vai depender de pessoa para pessoa. Em relação ao preço, minha moto, essa moto que eu tô agora, né? A Lander, eu dei a minha moto antiga como entrada, a Phaser 150. O vendedor lá na concessionária avaliou ela em 13 mil. Essa aqui tava saindo por 29. Aí abateu nas parcelas. Ficou umas parcelas ainda altas porque foi financiado, que ainda tem um jurozinho. Mas eu achei que foi bom. Pelo estado do que a minha moto antiga tava,
e pelo ano que ela era, o valor que a concessionária em si avaliou, eu achei bom. Em relação a vender, eu pensei em vender, mas sendo que moto da Yamaha, um ponto negativo para ela, entre aspas, que era um pouco ruim de comércio. Ela não tem a facilidade de uma moto Honda para ser vendida, não. Aí eu optei por isso, de levar lá na loja da Yamaha, eles avaliar, dar um valor X e eu dar de entrada na Lander. Saiu mais rápido, que até se eu fosse vender, eu podia até vender, mas não ia querer dar um valor que eu queria, ia demorar para vender, consequentemente eu ia esperar um pouco mais para pegar a Lander podia aumentar mais de preço, então fui um pouco mais rápido, peguei logo. Em relação ao preço, mais uma vez, você que estiver pensando em pegar uma Lander, uma Saara, vai de muito gosto seu. São duas motos boas, uma oferece mais conforto, outra mais potência, uma mais tecnologia, outra menos tecnologia. O custo-benefício, tipo, em relação às peças para manter é melhor, outra um pouco mais cara. A outra, a durabilidade é melhor, a outra nem tanto. Vai depender muito de gosto, de pessoa para pessoa. Em relação à altura, eu tenho 1,70 m. Pra mim fica de boa. Consigo ficar estável nela, parar no sinal tranquilo. Ou ponta de pé, mas pouco, né? Depende de como você for parar. Se você parar com os dois pés, você fica com ponta de pé. Agora se você parar só com um pé e apoiar só um pé no chão, você consegue só apoiar um pé no chão. Em relação à altura, isso é o de menos. Eu creio que essa moto, para uma pessoa que tem até 1,70 m, você consegue pilotar ela de boa. Você que tem menos de 1,70 m, 1,65 m, 1,60 m, tipo, não é impossível, porém fica um pouco mais complicado que ela é uma moto alta. E uma coisa que eu percebi também, era um pouco mais alta que a Saara. Era um pouco mais alta do que a Saara. Possa ser que por conta dessa altura dela seja confortável por conta disso, por causa das suas suspensões. Não sei, não entendo muito bem disso. Uma moto super boa, super recomendo. Super indico para quem esteja na dúvida, quer comprar. Em relação ao custo-benefício, a diferença de preço dela para a Saara aqui na minha região tá de 6 a 7 mil reais, porque a Saara tem 3 modelos. Tem a Standard, a Rally e a Adventure. Aí esses 3 modelos da Saara o preço muda também. Fica em torno, se não me engano, lá no torno de 500 a 1.000 reais de preço, de diferença de um valor dessa Saara. Agora em questão da Saara para Under, o preço fica em torno de 6 mil reais. Aqui tá em volta de 6 mil reais a 7 mil reais o preço. Aí vai do seu bolso, vai do seu critério, do seu gosto, se vale a pena ou não comprar a Saara ou não, a Lander ou não. Eu, pra ser sincero, eu tava pensando em pegar uma Saara, mas comecei a pesquisar, vi questão de valores, custo-benefício, peças, e acabei optando continuar, né, com a linha Yamaha. E até o momento não me arrependo não. É uma moto super boa, da sua categoria, pelo que eu tava vendo. É uma das mais econômicas. Não é uma diferença gigantesca, mas é uma diferençazinha, né? A economia dela em relação ao combustível. Como eu disse também, né? Depende muito de como você pilota. Isso influencia em tudo. A cor, optei por pegar a cor azul, que foi a minha outra moto. Era azul também, gostei muito da cor. Essa cor também estava muito bonita. Essa moto aqui, o freio dela, eu achei um freio muito bom.
Além, tipo, não é freio ABS na traseira, mas responde bem, tanto o traseiro quanto o dianteiro responde bem. O dianteiro, o freio dianteiro é ABS, é um freio muito bom, traz muita segurança. Poderia ter freio ABS também na traseira, mas não sei porque a Yamaha não optou por isso. A concorrente, se não me engano, tem a Sara, tem na dianteira e na traseira. Já a Honda não tem. Mas enfim, isso é um detalhe à parte. Como eu disse, né? É gosto. Você, quando for comprar uma moto, é que você vai pesquisar. Quando você comprar, você vai estar ciente de como ela é. Outra coisa também nela que poderia ter, que não tem, é indicador de marcha. É uma coisa que deveria ter, mas não tem. Tipo, para você que está iniciando, seria muito bom ter indicador de marcha, ajuda bastante na pilotagem. Para você que já é experiente, que já roda de moto há muito tempo, não faz muita diferença. Porém, esteticamente o painel fica mais bonitinho, completo, né? Com indicador de marcha tudo certinho. Mas enfim, é isso que eu tenho a falar sobre a Lander até o momento. É uma moto muito boa, confortável. Só tem só coisas boas a falar sobre ela. Nenhum, entre aspas, pontos negativos são poucos, como toda moto tem, mas essa moto aqui não me arrependo nem um pouco de ter comprado. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Olha, mais um inscrito do canal ali, ó. Aquele dali, meu fã. Tá falando de time de futebol, vê só, nada a ver, ó. Fica... Tá falando do meu time de futebol, pai, vem mesmo. Eita Deus. Lá em cima, tropa, como eu tava falando, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, segue, ativa as notificações e aí, estamos juntos. Cuida.